Tudo bem, pessoal? Vamos dar início a mais uma aula do projeto Banner Vermelha. Meu nome é Matheus Alves e começaremos o capítulo 8 de Probabilidade e Estatística, sendo o conteúdo de hoje o assunto de possibilidades. Bem, quando a gente estuda possibilidades, nós estamos interessados em saber de quantas maneiras um evento ocorre, de quantas opções, quais são as possibilidades. Eu vou dar um exemplo. Quando nós vamos tomar um sorvete, nós temos várias possibilidades de sabores. Ou seja, temos várias maneiras que podemos escolher para tomarmos um sorvete. Ou seja, o que estamos interessados em saber é quais são as possibilidades e quantas são essas possibilidades. Esse é o conteúdo que vamos trabalhar hoje. E eu mostrarei um exemplo de como aplicaremos isso. Bem, para exemplificarmos essa ideia do que seria esse conteúdo de possibilidades, vamos resolver esse exercício. Bem, eu vou ler. Bill dispõe de cartões com os algarismos 6, 7 e 8. Eu deixei destacado aqui. Ele quer formar números de 3 algarismos com esses cartões. Quantas e quais são as possibilidades que Bill possui? Bem, para resolver essa questão, temos que perceber que queremos números de 3 algarismos. E vamos relembrar o que seria um número de 3 algarismos. Por exemplo, o número 120 é um número de 3 algarismos, porque ele possui as unidades, dezena e centena. Isso que é um número de 3 algarismos. Mas qual é a condição da questão? É que ele quer formar números com 6, 7 e 8. Ou seja, queremos um número de 3 algarismos. Eu vou escrever 3 tracinhos. Aqui seriam as unidades, dezenas e centenas. E queremos formar esses números com esses algarismos. Então, para resolver isso, temos que escrever todas as possibilidades. E como fazemos isso? Testando de um por um. Bem, vamos começar aqui com o 6. Vamos botar o 6 nessa posição aqui. Eu vou escrever aqui. Eu coloquei o 6 nas centenas. Quais são as únicas possibilidades que eu posso colocar agora nas dezenas? Porque aqui eu coloquei o 6. Eu posso colocar o que sobrou, o 7 ou o 8. Então, eu vou fazer assim, eu vou botar uma setinha pra cá e uma pra cá. Porque aqui nas dezenas, eu posso colocar tanto o 7 e o 8. Então, eu vou escrever aqui. Pronto. Agora, vamos para as unidades. Bem, se aqui, vamos pra cá. Vou marcar aqui. Se nas centenas eu coloquei o 6, nas dezenas o 7, o que sobrou foi o 8. Então eu vou escrever aqui o 8. E agora, vamos para cá. Eu coloquei a centena o 6, a dezena o 8, e o que sobrou foi o 7. Então eu vou escrever aqui. Então com isso, já achamos dois números, que é o 678 e o 687. Perceba que essa forma de representar nós chamamos de árvores das possibilidades, que seria um esquema que a gente escreve todas as possibilidades. Você pode escrever de qualquer forma. Você poderia escrever aqui embaixo cada número, por exemplo, 6, 7, 8, 6, 8, 7, tanto faz. Isso é só uma forma da gente organizar a nossa resolução. Bem, continuando. Visto, a gente colocou o 6 como o algarismo das centenas. Mas, obrigatoriamente, só tem que ser o 6? Não, porque ele quer todos os números. Ou seja, eu tenho que colocar tanto o 6, o 7 como o 8, porque eu tenho que escrever todas as possibilidades. Então, a próxima possibilidade seria colocar o 7 nas centenas. Porque aqui veja que eu escrevi todos os exemplos com o 6 nas centenas. Agora eu vou colocar o 7.
E eu vou escrever o mesmo esquema da árvore das possibilidades. Bem, eu coloquei o 7 nas centenas, então vamos para as dezenas. Eu vou colocar aqui um esqueminha. Aqui seria as centenas, as dezenas e as unidades. Bem, continuando, se eu coloquei o 7 nas centenas, vai sobrar o 6 e o 8 como possibilidades para as dezenas. Então aqui seria o 6 e o 8. Agora vamos para as unidades. Se aqui eu coloquei o 7 na centena, aqui o 6 nas dezenas. Então aqui o que falta seria o 8. E com isso achamos o número 768. E agora, continuando, temos aqui o 7 nas centenas, 8 nas dezenas e por último o que sobrou foi o 6. Achamos mais um número, que é o 786. Mas perceba uma coisa, nós colocamos o 6 nas centenas e o 7 nas centenas. Porém, ainda falta colocar o 8 nas centenas, ou seja, temos mais outro caso a colocar. Vamos lá. Vamos colocar agora o 8 na centena. Da mesma forma, vamos fazer o mesmo processo que fizemos aqui. Vamos escrever as possibilidades. Bem, eu coloquei o 8 nas centenas, então sobrou o 7 e o 6 como opções para as dezenas. Então eu vou colocar aqui. Seguindo aqui, nós temos agora as unidades. Eu coloquei o 8 na centena, o 7 na dezena, e o que sobrou foi o 6. Então eu vou colocar o 6 aqui. Certo? E aqui, o 8 nas centenas, o 6 nas dezenas, e o que sobrou? O 7. E com isso escrevemos todas as possibilidades possíveis. Aqui está. Escrevemos todas as possibilidades possíveis de números com 3 algarismos que possuem o 6, o 7 e o 8. Perceba que a pergunta é quais são, eu escrevi aqui, né? Quais são eles? E a outra pergunta é quantas e quais, ou seja, quantas são as possibilidades? Ou seja, eu tenho que contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, nossa resposta é 6 possibilidades. Ou seja, nós temos... Essa é uma forma que eu mostrei para vocês de representar, de esquematizar a resolução da questão, escrevendo todas as possibilidades. Mas você... Então é isso, pessoal. Esse é o conteúdo de possibilidades, que é basicamente o exercício vai mostrar uma situação, ele vai contextualizar, como por exemplo a questão dos algarismos, pode ser qualquer coisa, qualquer situação que ele vai pedir para você escrever as possibilidades e contá-las. Esse é o nosso conteúdo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.